Olá meu povo, voltando aqui com a continuação da nossa aula, né, que foi o último slide que nós vimos, a diferença do trabalho escravo indígena para o negro, né? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas qualquer coisa vocês sabem que podem contar com a gente. Aqui algumas gravuras, pessoal. Aqui era onde era feito o açúcar, né? Você passava o açúcar nessa moenda aqui, que podia ter tração humana, né? Usaram homens escravos para tracionar isso aqui, ou também tração animal, ok? Retirava-se o caldo aqui, do que era espremido, colocava ele num tacho bem grande, e dali esse tacho era aquecido e era feito o açúcar. Então, basicamente era assim que era produzido o açúcar. Aqui, índios, né, sendo negociados, escravos, só para vocês terem noção um pouco da situação desumana que os escravos eles eram sujeitados naquele período, né? Eles eram os pés e as mãos dos senhores de engenho. Se não fossem os escravos, o Brasil eles não tinham condição, né, de prosperar economicamente, só que infelizmente eles tiveram que vir na situação de escravos e não como trabalhadores assalariados. Infelizmente essa foi a situação. Ó, aqui nesse gráfico vocês vão ter uma noção da situação em que os negros eles vinham aqui para o Brasil. Eram em grandes navios chamados de navios tumbeiros, né? Navios negreiros também eram chamados de tumbeiros porque eram verdadeiros túmulos, eram verdadeiros locais de morte. Observe só que, ó, eram divididos aqui. Embaixo ficavam os moleques, né, as crianças. Os moleques eram como eram conhecidos, homens adultos, eles ficavam na pior situação. Ou seja, quanto mais baixo o navio, pior era a situação, mais insalubre, menos higiene, mais escuro, mais umidade, mais doença. Então, os mais fortes que podiam aguentar essa viagem de 2, 3, 4 meses ficavam lá embaixo, né? E em cima, digamos que eram as pessoas mais frágeis, as crianças e também as mulheres grávidas. E no meio as mulheres que não estavam grávidas. Então embaixo homens, no meio mulheres e no topo, na situação assim menos complicada, né, crianças e mulheres grávidas, né? Sentinelas armados a todo momento, né? Então muitas vezes eles só tinham direito a uma refeição por dia, isso quando era muito. Muitas vezes a refeição deles era uma vez a cada 2, 3 dias, e era uma refeição baseada em farinha de mandioca, era o que davam para eles. Farinha de mandioca era a única coisa. Farinha de mandioca, água era um negócio também muito raro, então a situação deles era muito complicada. Nesse outro desenho aqui a gente pode ver o amontoamento deles, ó. Eles dormiam assim, todos deitados, para você ter noção como vinham lotados de escravos, vinha uma situação desumana, a gente não tem nem noção de como era essa situação. A gente pode imaginar, mas eu acho que só tem condição de saber quem viveu aquilo ali, porque é um negócio impressionante. Existem alguns livros livros que retratam isso. Existem alguns filmes. Tem um filme muito interessante que conta a história de um grupo de negros que conseguiu dominar os navegantes e tomaram de conta do barco. O nome do filme é Amistad. É um filme baseado em fatos reais muito emocionante. Ok? Para vocês terem noção de que essa situação aqui ela é muito complicada, em todas as viagens existia uma média de morte de 15%, pessoal, de morte. Ou seja, 15% dos negros que vinham da África morriam ao longo da viagem. Doença, por fome, fraqueza, né? Então, os que morriam, os que adoeciam, que eles viam que não tinha jeito, eles jogavam logo no mar. Então, imagina a quantidade de pessoas que não foram jogadas no mar, de corpos que foram jogados no mar ao longo desse período do tráfico negreiro aí, dessa ligação África, América do Sul, África, América do Norte, América Central, né? Já que a África abasteceu, digamos assim, toda a América com os negros africanos para serem usados como escravos. Então a gente pode imaginar que o Oceano Atlântico é um verdadeiro cemitério, um dos maiores cemitérios do mundo, se não for o maior
cemitério do mundo, pela quantidade de pessoas que tiveram suas vidas ceifadas enquanto navegavam nele. Ó, esse outro gráfico aqui que a gente mostra, né, a África fornecia tanto para a América do Norte, para a América Central e para a América do Sul. Os principais portos brasileiros que recebiam essas pessoas eram o Porto de Janeiro, Salvador, Olinda e também São Luís no Maranhão. Ok? Existiam duas etnias principais, né, dois grupos de etnias africanas que vinham para cá. Os do norte, os sudanenses, e no sul da África eram os bantus. E tá aqui as cidades onde acontecia a compra desses homens e mulheres, crianças, idosos que eram transformados em escravos e vinham aqui para o Brasil. Lembrando que por o Brasil ser uma nação católica, todos eles eram obrigados a ser batizados. Então, chegava no porto, o padre benzia, jogava água na cabeça, batizava, e muitos deles tinham que mudar o nome para não chegar no Brasil com o nome africano. Então, eles botavam o nome um nome brasileiro, e geralmente, como eles não tinham muito conhecimento do nome brasileiro, o que eles botavam? Nomes religiosos, nomes relacionados à religião. Então, já saiu uma pesquisa dizendo que pessoas que têm no seu nome o sobrenome dos santos, dos anjos, do nascimento e Jesus, esses sobrenomes aqui, se você tiver no seu sobrenome, possivelmente você é de descendência escrava, ok? Então existe uma chance de 90% de você ter descendência escrava quando você tem no seu nome o sobrenome dos santos, do nascimento, dos anjos, né? Jesus, nomes relacionados a personagens bíblicos, 90% de chance de você ter descendência escrava, porque eles eram obrigados a mudar de nome antes de vir para o Brasil, e aí eles botavam, bota aí dos anjos, dos santos, coisas relacionadas à igreja, coisas que eles viam nas capelas onde eles eram batizados, ok? Então aí só a nível de curiosidade. Algumas gravuras mostrando a situação, né? O Brasil aqui dentro do navio negreiro, né? Todos sentados, amontoados. Alguns dos objetos que eram usados para transportar eles de maneira desumana, ok? Enfim, depois vocês dão uma olhadinha melhor nessas gravuras na internet, vocês podem encontrar bem mais. Aqui uma gravura mostrando a questão dos castigos, dos maus tratos, né? Existia também em todas as fazendas, em todos os engenhos, existiam os capitães do mato. Tá aqui a gravura de um. O capitão do mato, ele era um ex-escravo, porque ele conhecia muito bem as artimanhas dos escravos. Era um escravo que ganhava a confiança do senhor de engenho e se tornava um soldado dele e perseguia outros escravos. Okay? Aqui a famosa palmatória, ó. Vocês não são desse tempo não, mas eu sou do tempo da palmatória. Quando eu era criança, eu cheguei a ver professora dando peia em aluno com isso aqui. Hoje em dia isso seria completamente errado e tudo mais. Aqui a gravura onde o escravo bota a mão e leva uma palmada na mão. Ok? Aqui escravos vendedores. Muitos dos escravos eram utilizados para vender, eram vendedores ambulantes. O senhor de engenho botava eles para vender rapadura, carne seca, carne de charque, enfim. Um dos objetos de castigos mais famosos para os escravos era esse aqui, ó. O tronco. Né? O tronco, onde os escravos eles eram castigados depois de cometer alguma coisa que desagradava os seus senhores, né? Em praça pública. Por que em praça pública? Para os outros verem e servir de exemplo. Ok? Então, algumas fazendas que hoje viraram museus ainda tem o tronco que era utilizado naquela época para açoitar os escravos. Na próxima aula, a gente vai ver aqui a União Ibérica, a união entre Portugal e Espanha, e também as invasões holandesas. Ok, galera? Daqui a pouco a gente continua.